Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos então para mais uma videoaula de teatro aqui das Oficinas Culturais de Caraguatatuba, pela Fundac, que esse ano de 2021 ainda segue de forma virtual por conta da pandemia. Bom, na videoaula de hoje eu vou dar sequência ao que eu venho falando nas últimas videoaulas em relação ao estudo para a construção da personagem, né, e alguns exercícios práticos também que ajudam nessa construção. Porque nós estamos justamente nesse momento de ensaios, construindo as personagens para as apresentações virtuais que nós vamos fazer agora no final do ano, né, de conclusão dessa trajetória toda da oficina que nós viemos tendo, né, em relação às turmas que estão fazendo as aulas online. E essa videoaula é falando um pouquinho sobre algumas perguntas fundamentais que a gente precisa fazer em relação à nossa personagem, para que a gente consiga entender melhor o universo dessa personagem, quem é essa personagem, e nos munirmos de informações que vão ajudar a gente a, no caso, nos colocar no lugar da personagem, usando o famoso e se fosse eu, e vestindo a personagem, assumindo, então eu sou fulano de tal e tarará, e por meio dessas informações coletadas, dessas histórias pensadas em relação à personagem, a gente começar a vivenciar essa experiência do teatro, que o teatro, né, a interpretação, não só o teatro, o cinema também, a TV, mas enfim, a arte de interpretar nos propicia de ser outra pessoa, né? De viver outra vida nesse sentido. Então eu vou passar para vocês algumas perguntas que acho que ajudam a gente a pensar, né, sobre a personagem e construir essa estrutura básica da personagem, de quem ela é, para começar a dizer, chamá-la de minha e dizer quem eu sou, né, assumindo essa personalidade. O texto geralmente traz diversas informações explícitas, outras não tão explícitas, e aí o que não está explícito a gente também pode, é aí que está a interpretação, a gente pode criar, imaginar que deve ter acontecido, como foi a vida daquela personagem, o que ela fez para se constituir daquela forma, para chegar naquele momento, né, que está sendo narrado na história do espetáculo, daquele jeito, agindo daquela forma. Né? Eu vou então passar para vocês algumas coisas que eu acho que bem importantes da gente pensar. Bom, basicamente, qual que é o nome dessa personagem? O nome diz muita coisa da gente. Qual que é a idade dessa personagem? Pela idade a gente pode, inclusive, pensar em relação à postura, ao jeito de falar, ao jeito de pensar as situações da vida. Qual que é a filiação dessa personagem? Quem é o pai? Quem será a mãe? Teve pai e mãe presentes? Não teve? Tem irmãos? Quem é o núcleo familiar? Conviveu com esse núcleo familiar? Qual que é a relação familiar dessa personagem? Da filiação também a gente pode pensar quem são os amigos, os parceiros que podem influenciar aí na ação da personagem durante a peça. Onde vive essa personagem? É interessante pensar onde ela vive, porque cada lugar tem a sua cultura, o seu modo de viver, as suas tradições. Então, se ela vive em determinado lugar, ela, em teoria, deve agir de acordo com aquelas normas sociais. E isso ajuda a gente a pensar em que reações essa personagem teria, como ela deve olhar o mundo a partir dessa cultura, onde ela nasceu. Isso também é importante a gente pensar, porque nem sempre uma personagem vive onde nasceu. E onde ela nasceu, a gente consegue também pensar esses referenciais culturais e também, no caso, dependendo da região de onde ela nasceu, se ela tem algum tipo de sotaque, como que seria o jeito de falar, gírias possíveis, como que isso tudo pode articular, inclusive, a construção do corpo dessa personagem, do ritmo da fala. Tudo isso está implicado, por vezes, a
essa junção de onde nasceu e o onde vive, né? Porque às vezes a pessoa nasce num lugar, mas vai muito pequena para o outro lugar e viveu a vida toda lá. Então acaba tendo mais traços daquela cultura, daquele modo de falar e de ser, do que às vezes até do lugar de onde nasceu. Qual é a profissão? Se for um adulto, né? Qual é a profissão? Se for um personagem infantil, em que série que está estudando, né? Em que série que estaria? Porque dentro disso a gente pode pressupor algumas atitudes. No caso de alguma profissão, né, a gente já pensa qual que é a postura. Existe uma generalização que a gente costuma fazer em relação a atitudes relacionadas a algumas profissões, que num primeiro momento ajudam a gente a idealizar quem é essa personagem. Então, por exemplo, um médico geralmente costuma ter uma determinada atitude diante de uma situação que é diferente, por exemplo, da atitude de um professor ou de repente de um músico. A postura em relação a algumas atitudes, o jeito de andar, às vezes a profissão interfere. Por exemplo, se você olha um bailarino andando, você consegue identificar que aquele corpo é um corpo de um bailarino. Então é importante a profissão porque ajuda a gente a pensar, inclusive, essas posturas corporais, para além das atitudes, das ações, mesmo das movimentações. O que essa pessoa estudou, né? Então, quando a gente está pensando na profissão, também o que ela estudou, às vezes ajuda, dependendo da situação, da cena. Às vezes a profissão é uma, mas ele estudou outra coisa. Então, por exemplo, se a gente tem um personagem que tem uma vida muito difícil e aí trabalha com uma profissão, mas na verdade ele estudou outra coisa, então a gente tem aí uma complexidade maior da construção da personagem, né? Então a gente tem um personagem que tem interesse por outra coisa, estudou outra coisa, então em teoria tem o olhar, os pensamentos a partir desses estudos, mas que trabalha com uma outra profissão. Então também carrega aí os traços relacionados a essa outra profissão. Qual que é a classe social? Que está relacionada também um pouco a tudo isso. Mas qual que seria a classe social dessa personagem? Essa classe social vai ajudar a gente a criar, a pensar a forma como essa personagem lida com as situações, às vezes a forma como ela trata as pessoas, como ela vê o mundo. Então, essa questão da classe social ajuda a gente a, por meio de algumas generalizações, é óbvio, traçar um perfil daquela personagem, atitudes esperadas, reações esperadas. Tudo isso a gente consegue pensar a partir do momento que a gente define mais ou menos qual que é a classe social. Essa personagem pode estar, inclusive, vivenciando, no momento da peça, a vida em uma determinada classe social. Então ela vai trazer características da classe social em que ela foi criada e também nessa classe social onde ela está no momento. Então, por exemplo, se alguém que sempre foi muito rico e de repente ficou pobre, mudou a sua classe social, como que é a reação dessa pessoa, as atitudes dela em relação às situações postas na peça? Então, isso também interfere bastante. Inclusive, isso é mote de algumas peças. Muitas cenas de comédia se dão por esses conflitos de classes. O que aconteceu para chegar até a situação da peça? E aí vem toda a história que você pode escrever da personagem, o que ela viveu, por onde ela passou, até chegar àquele momento. O ideal é que toda essa história que você cria, imagina para a personagem, que essa história desemboque nas situações da peça. Né? Ajudem você a contar para você mesmo a história daquela personagem naquela peça, né? Nas situações da peça, para que movimente a sua criação da personagem, o seu corpo, a sua voz, as suas intenções, o seu pensamento. Porque quando a gente pensa em viver a personagem, a gente pensa em olhar com o olhar da personagem aquelas ações que ela está executando na peça, para que a gente possa defender as ações que ela está executando, por mais controversas que essas ações sejam.
que aí entra naquela coisa de defender a personagem. Bom, falei bastante já, vou deixar vocês com essas questões e vou deixar aqui de convite esse exercício. Peguem uma personagem de uma peça, ou acompanhem, né, a trajetória dela na peça, e depois reflitam sobre esses pontos que a gente passou aqui pela aula e imaginem todas essas situações e criem essa personagem a partir de todo esse imaginário desenvolvido a partir dessas questões. São algumas das questões que ajudam a gente a pensar a vida de uma personagem para que a gente possa colocar no lugar dela e assumi-la como nossa, né, e vivenciar aquela personagem, certo? Eu vou ficando por aqui e a gente se vê então na próxima videoaula. Até mais!